Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço aos amigos, à família, aos fiéis escudeiros do programa que estão sempre comigo. Me seguem nas redes sociais, @Euri Benevento, no Instagram, no Twitter, no Facebook, @Euri Benevento. Euri com Y, é só me seguir lá, manda mensagem, manda pergunta. E você que tá inscrito também aqui no canal, muito obrigado. Essa semana a gente aumentou um pouquinho de inscritos também. Você que tá assistindo pela primeira vez, então aproveita e já se inscreve no canal também, youtube.com/Euri Benevento. Obrigado por todo mundo que tá sempre ligado aqui no nosso programa. A gente vem aqui bater aquele papo, conversar. Agora, nessa nova leva, né, de episódios, né, nessa temporada nova, na sexta temporada do Terça Nobre, hoje a gente tá no episódio número 16 da sexta temporada. Olha só que maravilha, hein? E nessa nova temporada, né, a temporada de 4 anos do Terça Nobre aí, que a gente começou em 2020, eu consegui trazer o programa aqui para esse estúdio muito bacana, que é o estúdio Pode Vir. Tô até com o boné aqui, tô a caráter, hoje eu vou ficar o programa inteiro com o boné do estúdio Pode Vir, que eu estou aqui no estúdio, sou sempre muito bem recebido aqui. Obrigado para todo mundo que sempre dá essa força, a galera dos bastidores aqui, nosso amigo Anderson, que inclusive a gente já estava negociando para ele vir aqui ser o convidado do programa, que ele vai contar também a história dele, a história do estúdio. Então você que tem vontade de ter um podcast, ó, esse lugar aqui é um lugar maravilhoso para você fazer seu podcast. Pode seguir lá no Instagram, @Estúdio Pode Vir. Segue lá, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para eles, que eles vão explicar direitinho para vocês, questão de horário, questão de valores, tá bom? Então não vai ter dúvida. Então é só você chamar lá, conversar, que você vai ficar com todas as suas dúvidas sanadas. Se você tiver vontade de fazer seu podcast, quem sabe chegou a hora, né? Então aproveita essa dica aí. E ao longo do programa a gente vai conversando também. Então é sempre muito bacana fazer o programa aqui no nosso estúdio Pode Vir também, beleza? E aproveitando também para agradecer o nosso convidado da semana passada, que foi o Rafael Costa, que a gente conversou sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a gente vê na internet essas coisas de LGPD, aí já confunde com outras coisas, mas na verdade LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ele estava explicando pra gente. Foi uma verdadeira aula, né? O programa da semana passada, inclusive a galera mandou mensagem, falou, pô, legal, gostei do programa. Teve pessoas que mandaram pra mim de coisas que não sabiam, depois foram procurar mais informações sobre isso. Então, mais uma vez aí o agradecimento ao Rafael Costa, que veio aqui gentilmente, participou do programa, muito bacana. Nos bastidores também a gente bateu uma papo, é um gente fina. Brigadão, Rafael, por ter participado. Se você que está assistindo Terça Nobre hoje, ouvindo, né, pelo Spotify também, não pegou esse papo da semana passada, esse episódio da semana passada, pesquisa lá como Terça Nobre ou como Euri Benevento, tanto no Spotify, tanto no YouTube, que você consegue acompanhar esse episódio da semana passada. Inclusive também tem a playlist lá, com todos os episódios desde o primeiro. Então, desde o comecinho do Terça Nobre lá, em março de 2020, tem todos os episódios. Hoje a gente tá nessa episódio número 16, né, da sexta temporada. E eu até quero falar um assunto, assim, um pouquinho diferente do que foi da semana passada. E, inclusive, eu sempre faço isso, no episódio da semana passada eu nem falei, mas é sempre girando o botão aleatório do Terça Nobre, tem que girar o botão aleatório. Então a gente gira o botão aleatório nos episódios também. Então, como falou semana passada, a gente falou de Lei Geral de Proteção de Dados. Agora vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre. E o tema de hoje, sem mais delongas, o tema de hoje vai ser: quantas voltas que a vida dá? Ponto de interrogação, como eu costumo brincar. Mas por que eu tô trazendo esse tema hoje? Porque, né, há 2 semanas atrás eu trouxe um episódio que chamava Em Que Bolha Você Vive, que dentro desse episódio eu também falei da questão, assim, de relacionamentos mesmo, sabe? Porque a gente passa muito na vida, tudo que a gente vai viver, a gente tem, em algum momento, relacionamento. Então, você tem relacionamento no trabalho, com os colegas de trabalho, tem relacionamentos na família, com as pessoas da família, aí tem os relacionamentos amorosos, né? Com namorada, com marido, com mulher, tipo, tudo é um relacionamento. Porque às vezes quando a gente fala relacionamento, parece que só tá falando de casal, né? De namoro ou de casamento. Na verdade, relacionamento. A gente se relaciona com pessoas, a relação do trabalho, a relação do dia a dia, e colegas e tudo isso, amigos. Então, tudo tem relacionamento dentro da nossa vida, né? E aí falamos um pouquinho sobre isso, nesse tema do Em Que Bolha Você Vive. E agora eu trago esse tema sobre as voltas que o mundo dá, as voltas que a vida dá, né? Tem até aquela música que tocava no Clone, lembra? Ah, se pudéssemos contar
as voltas que a vida dá. Desafinei aqui, mas é aquela musiquinha bonitinha, né? Mas a gente percebe que na vida, assim, algumas pessoas, elas passam pela nossa vida por algum momento, por uma época, e depois elas nunca mais voltam. Ou então algumas pessoas que ficam na nossa vida para sempre. Ou então algumas pessoas que elas podem vir agora e daqui muito tempo aparecerem de novo. Então é até um pouco, né, doido isso que a gente conversa. E eu já falei sobre isso aqui no programa, assim, teve alguns programas que eu insisti bastante nessa questão, assim, de pessoas que servem para épocas, né? Ela vai ficar na sua vida ali naquele tempo e depois nunca mais vocês vão se encontrar. Talvez era para ser daquele jeito, que vocês viveram naquele momento e foi legal ali, e depois não vai ter mais espaço para acontecer de novo. Então, é um questionamento que a gente faz também, por que que isso acontece. E essa semana, né, muito influenciado também pelo Dia dos Namorados, né? Porque tudo que você vai olhar quando tá chegando perto do Dia dos Namorados, tudo tem essas campanhas, né? Então, assim, eu acho que aqui no Brasil até um pouco menos, né? A gente vê muito fora do Brasil também, né? Tipo, filmes, um monte de coisa. Aqui no Brasil, eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido mais. Acho que com as redes sociais também. As redes sociais elas ajudaram a potencializar isso, de comemorar mais essas coisas. Ah, o dia do amigo, aí faz campanha do dia do amigo, dia do abraço, aí não sei o que lá, e agora é dia dos namorados. Então, assim, o dia dos namorados ele é um dia preocupado mais com a questão comercial mesmo, né? Ele tem essa preocupação comercial, ele foi criado para isso, tanto que no Brasil, até diferente dos Estados Unidos, que lá, se eu não me engano, é em fevereiro, né, que é o dia de São Valentim, Valentine's Day, e no Brasil fizeram um dia específico do Dia dos Namorados. Se a gente olhar, né, todo mês tem alguma coisa meio importante, assim, para comemorar. Então, a galera, o pessoal que trabalha com a parte de comércio tem que fazer isso. Eu lembro quando eu trabalhava de promotor de vendas no mercado, né, eu ia de mercado em mercado para fazer as gôndolas das revistas, quando eu trabalhava na editora Scala, então eu tinha que ir lá nos mercados arrumar as revistas que estavam na prateleira. Mas é um nome bonito, é uma profissão bonita. É um nome bonito, na verdade, né? Promotor de vendas. Você trabalha com o quê? De promotor de vendas. Nossa, que chique. Aí você vai ver, na verdade, você é um repositor de revistas, mas era um nome chique para profissão. E aí eu fazia isso. E aí eu reparava que no mercado era isso. Então, assim, chega janeiro, volta às aulas. Aí fevereiro é carnaval. Aí março já começa aquela questão da Páscoa, aí tem os ovos de Páscoa. Aí depois da Páscoa tem o Dia das Mães. Aí depois do Dia das Mães tem o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados tem o Dia dos Pais. Depois do Dia dos Pais tem o Dia das Crianças. Aí depois do Dia das Crianças já começa a preparação e as comemorações para o Natal. Então, se você vê todo mês praticamente, tem alguma coisa. Se não tem, por exemplo, não tem em novembro, uma data assim que talvez chame tanta atenção, mas aí agora a galera puxa o Halloween. O Halloween, mas se não fosse o Halloween, em novembro já está preparando a galera para comprar um monte de coisa para o Natal. Então, se a gente olhar, tudo tem uma data meio comercial, pensando em vender as coisas. Mas, voltando, né, esse devaneio, o Dia dos Namorados, ele traz, assim, uns pensamentos complicados. Eu falo porque aqui no Terça Nobre eu sempre falei sobre a questão de relacionamentos também. E o Dia dos Namorados ele faz isso. Quando a gente tá solteiro no Dia dos Namorados, a gente começa a lembrar de um monte de coisa. E até se sentir um pouco sozinho, se sentir um pouco mal por isso, né? Pô, caramba, tá todo mundo saindo, todo mundo não sei o quê. E eu tô aqui, tô solteiro. Pô, será que eu não vou conseguir ninguém? Ou então você fica naquela coisa, será que eu preciso passar o Dia dos Namorados fazendo alguma coisa bem legal, não sei o quê. Na verdade, é meio que uma coisa que te faz. Essa data ela faz você pensar nisso só porque tanto que ficam macetando isso, tipo, colocando tanto, né, as informações, tanta publicidade, aí você passa assim, tá Dia dos Namorados, aí namorados, aí o amor tá no meio, aí coloca a palavra amor, assim, mais destacada, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema também, para tentar falar dessa questão, assim, das voltas, né? Quando você tem relacionamentos, que nem eu falei, de amizades, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida naquele momento e depois não passam mais. Teve um amigo, que nem eu falei aqui no programa faz um tempo já, mas eu gosto de contar essa história, que a gente trabalhava junto e eu tava numa situação bem complicada, assim, né, financeiramente. Eu não tinha, tipo, eu tava tão desorganizado que eu não tinha dinheiro às vezes para ir trabalhar. Meu bilhete único zerava antes do tempo, porque eu gastava onde não devia. Por exemplo, eu ia para outros lugares e gastava o bilhete único que era para usar para trabalhar, por exemplo.
Então chegava, tipo assim, a conta não fechava, o mês não fechava. Chegava no final do mês, ainda tinha dias pra trabalhar e o bilhete já tava zerado. Então, assim, chegou nesse ponto, assim, de eu não ter dinheiro pra ir trabalhar no dia seguinte. Olha que loucura. Então, isso acontece com muita gente. E é porque às vezes a gente tá nessa correria, nessa loucura, a gente não se organiza, né? E aí a gente acaba fazendo besteira. E esse meu amigo, eu pedi emprestado pra ele um bilhete único. Falou, você pode emprestar um bilhete único pra mim? Ou um dinheiro só pra eu colocar no meu bilhete? E é horrível pedir as coisas pros outros, né? Pedir emprestado. Nossa, eu morro de vergonha de pedir qualquer coisa. E aí ele me emprestou um bilhete único que ele tinha lá, que ele não tava usando. Aí ele percebeu que eu tava numa situação meio complicada, ele foi comigo, um dia foi embora, falou, ó, vamos embora junto hoje. Aí a gente desceu numa outra estação, né? Falou, ó, vamos descer comigo ali. Eu desci, a gente foi num mercadinho. E ele comprou um monte de coisa pra mim, coisa pra minha casa. Tipo carne, arroz, feijão, coisas simples, básicas, mas que tava faltando pra mim. Então, isso pra mim foi uma coisa assim gigantesca. Talvez pra ele nem tenha sido tanto, mas pra mim aquilo foi muito importante. E hoje a gente nem se fala mais, não se vê. Eu tenho ele lá na rede social, mas nunca mais a gente marcou pra tomar uma cerveja, pra se ver, pra dar risada. E talvez a gente nunca mais vai se ver mesmo, porque a gente trabalhava na mesma empresa, hoje em dia tá cada um numa função em outros lugares completamente diferentes. Raramente a gente vai se ver de novo. Tipo assim, por uma circunstância da vida, se trombar em alguma estação do metrô, por exemplo. Mas não tem mais contato, perdeu. E assim, naquela época, pra mim, parecia que era um negócio assim, tipo... Puta, cara, esse cara eu preciso ser grato a ele pro resto da vida. E eu vou ser grato. Serei grato a ele ao resto da vida, mas hoje a gente não tem mais amizade, a gente não se vê. Eu tenho uma consideração muito grande, um carinho, eu sei que ele também deve ter. Mas é isso, tá cada um no seu canto. Foi aquele momento tipo assim, de amizade, de importância, de que ele me ajudou muito. E eu sou grato por isso. E eu sou muito grato às pessoas que me ajudam, que me ajudaram. Porque a minha história, pra quem conhece e assiste o Terça Nobre, sabe que eu sempre contei aqui. A minha história sempre teve essas coisas mais complicadas, né? Então, tipo, nunca é fácil. Eu sei que para as pessoas que estão assistindo, sei que todo mundo também já passou seus momentos complicados aí, mas é que eu também sempre tive essa coisa, a minha história, ela tem muito isso, tipo, sempre foi com muita dificuldade as coisas, então, eu sei, eu tento, né, eu tento valorizar cada coisa, cada pequena conquista, eu sempre falo aqui no programa que a gente tem que saber aproveitar e valorizar as pequenas conquistas. Porque às vezes para as pessoas pode ser nada. Falar, ah, pô, mas isso aí qualquer um consegue. Mas e quanto tempo que eu demorei para conseguir o que eu consegui agora, por exemplo? Então, assim, para mim é importante. Talvez para a pessoa que esteja assistindo, ouvindo, acho que não, mas é que para ela é a vida dela. Talvez para ela aquilo seja simples. E para mim é uma coisa importante. Então, assim, eu tenho que saber valorizar as coisas que eu consegui. Assim como você que está assistindo, ouvindo, também. Você sabe o valor das coisas que você tem. E eu lembro assim também quando eu escutava isso na época da escola mesmo, que às vezes algumas professoras falavam isso, você tem que saber dar valor para as coisas, o que a sua mãe tá fazendo para você, esse material escolar que você tem aí não foi de graça, sua mãe teve que ir ralar para comprar. E às vezes quando a gente é criança, a gente não sabe entender essas coisas. Até talvez quando algumas pessoas que chegam na vida adulta não sabem porque nunca tiveram que batalhar para ter nada, só ganhou. Né, fez 18 anos, ganhou lá um presentão maravilhoso da família. Tem crianças que com 15 anos já tem uma viagem para Disney. Então, assim, essas pessoas que tiveram melhores oportunidades, talvez elas não dê valor para aquilo que elas ganham, porque sempre ganharam, nunca batalharam para ter alguma coisa. E eu não tô aqui desmerecendo nem falando questão de classes, mas às vezes quando você rala pra caramba pra você poder comprar um tênis, pra você poder comprar uma coisa que é muito difícil, você sabe o que é difícil porque você ralou pra ter, aí talvez você consiga dar mais valor a isso. Então a vida, ela ensina a gente assim, a gente a dar valor e conquistar as coisas com o nosso suor e saber o quanto custou aquilo ali. Eu lembro também de uma vez de um cara que trabalhava comigo, e aí um dia ele levou o filho dele pra trabalhar. E eu cheguei lá, o filho dele tava muito bravo, muito emburrado, assim, era um molequinho, devia ter acho que uns 8 anos, 9 anos. Ele tava muito nervoso, porque né, o pai dele entrava pra trabalhar às 7 horas da manhã e levou o moleque pra trabalhar com ele, tipo, deve ter acordado cedo pra caramba, tipo 5, 6 horas da manhã. E aí eu falei, mano, o que seu filho tá fazendo aqui? Por que ele tá bravo assim? Falou, não, eu trouxe ele pra trabalhar comigo porque ele tá de castigo, porque ele fez isso, fez aquilo, e agora ele vai ver como é que é difícil ganhar dinheiro. Aí acordou cedo, levou o moleque, e o moleque tava bravaço. Mas eu achei isso legal, achei interessante essa ideia. Falou, tá vendo como que é difícil ganhar dinheiro? Porque assim, as pessoas às vezes vê você ali
né, na correria, de repente você passa ali uma imagem de que você é bem sucedido, e aí as pessoas vêm e pedem dinheiro emprestado pra você, ou vem quer facilidade, quer embarcar numa facilidade porque acha que você vai trazer algum benefício, alguma facilidade pra ele, aí vem só pedir, mas não vê o tanto que você ralou pra você conseguir aquilo que você tem, não vê o tanto que você rala pra você ganhar o dinheiro que você tá ganhando. Então, tipo assim, é fácil só chegar e pedir. Então, achei legal essa ideia. Falou, pô, você acha que é fácil ganhar dinheiro? Então você vai comigo trabalhar, você vai acordar cedo, você vai ver o quanto que é difícil você ganhar um dinheiro. E aí, eu acho que ele aprendeu essa lição, entendeu? Então, essas coisas, elas são importantes, sim. E voltando a essa parte que eu falei da gente conhecer pessoas e de repente essas pessoas não fazerem mais partes da nossa vida, eu tive uma pessoa que a gente quase namorou, né? Uma moça que eu conheci, sei lá, acho que 2008, 2009, assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu tava num relacionamento ainda, tinha terminado, a gente tava, sabe quando você termina e você ainda tá meio, talvez vai voltar e não sei o quê? E eu contei essa história aqui no programa. E aí, eu conheci uma pessoa nesse meio tempo. Então, eu tinha terminado um relacionamento e conheci essa moça. Aí a gente começou a conversar e foi tudo muito rápido. Sei lá, tipo uma semana. E a gente já tava, tipo, saindo direto, indo pro cinema e conversando, mas a gente não ficou. A gente só conversava mesmo. Então, era uma amizade meio querendo virar namoro, sei lá o quê. E só que nesse meio tempo, a ex-namorada apareceu, eu também ainda gostava e eu optei por voltar com essa ex-namorada. E depois, né, esse relacionamento também não deu certo, e depois eu nunca mais encontrei com essa pessoa. E aí eu sempre fiquei com aquele ponto de interrogação, né? Tipo assim, como seria se eu tivesse ficado com essa pessoa, se a gente tivesse tido um relacionamento? E eu até falei naquele episódio, né, daquele filme Como Seria Se, né? Então aí fica. E o se que a gente busca na vida de saber, e se tivesse acontecido isso, como seria? E eu fiquei por muito tempo querendo entender ou querendo prever, né, como que teria sido se eu tivesse ficado com aquela pessoa. E uma das voltas que a vida dá, aconteceu que eu encontrei com essa pessoa de novo. Muito tempo depois, sei lá, coisa de 12, 13 anos depois. E mesmo assim a gente não conseguiu ter nada, porque eu tava num momento completamente diferente da minha vida. Ela me conhecia de 12, 13 anos atrás. Eu também conheci ela dessa época. Então assim, o Euri que ela conheceu lá em 2009 não existe mais, é outro Euri completamente diferente. E é engraçado falar na terceira pessoa, né? Mas tipo assim, a cabeça que eu tenho hoje, a ideia, os pensamentos são muito diferentes. Então assim, é que nem eu tava falando, conversando com o Anderson também, a gente tava conversando fora do ar sobre isso. Tipo assim, quando a gente tem 20 e poucos anos, e eu já falei muitas vezes isso aqui no podcast, você tem um pensamento diferente. Então assim, quando você tá em 21, você pensa de um jeito, quando você tá com 25, você já pensa de outro completamente diferente. Então assim, hoje eu tô com 35, eu já penso muito diferente do que eu pensava quando eu tinha 20 e poucos. Só que quando eu tinha 20 e poucos, eu pensava que eu já tava pronto. Eu pensava que eu já era um adulto formadão e já sei de tudo, já resolvo tudo e não era, que nem eu falei pra vocês. Eu deixei meu nome ficar restrito, né? Sujei meu nome, eu cheguei a ficar sem dinheiro pra ir trabalhar, mesmo recebendo vale transporte. Por quê? Porque eu era desorganizado em algumas coisas, eu não tinha muita medição, não media as consequências. Então assim, por quê? Porque eu ainda era imaturo. E não que hoje eu seja madurão, nossa, como eu sou maduro. Não, eu tô aprendendo, tô batendo cabeça, mas hoje eu já tenho muito mais cautela do que aquela época. Então, que nem a gente fala, é um exemplo muito básico. Pode ver, quando você é moleque, no novão, tal, assim, adolescente, você sobe em qualquer lugar. Se alguém mandar você subir, você vai subir, mano. Você pega escada, você não tá nem aí. Tenta subir em algum lugar agora. Olha como é que muda essa questão do medo de altura. Quando eu era moleque, eu não tinha medo de altura nenhuma. Pra mim, qualquer altura, beleza, vamos subir e tal. Hoje, agora, eu tenho um pouco de medo de altura. Dependendo do lugar que eu subo, me dá vertigem. Eu já fico assim, com medo de subir. Até quando eu subo em escada normal, eu já fico meio achando que vou cair. Olha que loucura. Então, tipo assim, não tinha esse medo e agora tenho. Então, assim, algumas coisas a gente vai mudando. Mas, assim, é um exemplo simples. Mas eu digo na questão, assim, de voltas, né? Então, assim, às vezes a gente fica achando que nunca mais vai encontrar com aquela pessoa. Parece, né, que é nunca mais. De repente, quando a gente menos espera, a pessoa pode aparecer de novo na nossa vida. Tinha até uma música do CPM 22, né, que chama, né, O Mundo dá Voltas, que eu gosto pra caramba. E às vezes a gente fica meio que torcendo também, né? Não sei se isso já aconteceu com você também. Tipo assim, você tá numa situação, você sabe que aquilo ali talvez não vai durar, né? Você sabe que uma hora vai acabar, vai passar.
E você fica torcendo pra que aquela pessoa que te desprezou um dia venha atrás de você. Sei lá, talvez pra desprezar também. Ah, um dia você vai ver só, um dia você vai querer. Ou então aquela frase, né, que fala assim, dor de barriga não dá uma vez só. Então, assim, parece que a gente fica torcendo pra que alguém volte e só pra gente falar, eu avisei. Aí eu avisei, falei que tava errado. E, na verdade, assim, eu prefiro pensar de outra maneira. Quando acontece, assim, do mundo dar voltas, eu acho que talvez seja porque em algum momento você não conseguiu entender o que tinha que aprender naquele momento. Algum aprendizado que você tinha que ter, você não teve. Então, assim, tem coisas que elas vão se repetir, e eu já falei isso aqui também. Elas vão ficar repetindo até o momento que você vai fazer diferente, até você acertar. Porque a gente às vezes faz a mesma coisa e a gente quer mudar o resultado, só que a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente não tenta fazer nada diferente. E eu já falei aqui no programa, assim, dessa questão de ser trouxa mesmo, né? Assim, às vezes as pessoas, elas abusam da sua boa vontade quando você é um cara muito solícito, você é uma pessoa que ajuda, que você tenta ser legal com todo mundo. E é que nem eu falo, uma vez eu levei uma bronca num trabalho, porque o meu chefe, ele me cobrava de confrontar as pessoas. Ele falou assim, cara, você tem que confrontar as pessoas, porque senão não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu não quero confrontar as pessoas, eu quero só fazer o meu trabalho e ir embora, eu não quero ficar brigando com ninguém. Já basta meus problemas, eu não quero arrumar mais. Mas você tem. E aí, tipo assim, ficava aquela pressão de que eu tinha que ser uma pessoa, que eu tinha que confrontar, porque senão, não sei o quê. Então, assim, cara, e se eu não quisesse fazer isso? Eu só queria ser legal, eu só queria ser um cara legal, sem problema com ninguém. Não, não tipo assim, ah, nossa, que cara isento em cima do muro. Não, não é isso. Tipo, sabe quando que você quer só fazer sua parte e ir embora? Ah, mas não sei o quê. Cara, eu tô aqui da mesma maneira que você. Eu também preciso, você também precisa. Tipo assim, por que que tem que ser mais difícil, né? E às vezes tem alguns trabalhos que isso acontece. Então, assim, às vezes a gente não consegue controlar tudo, que nem eu sempre falo, né? Tem coisas que não fazem parte do nosso controle. Então, assim, que tá acontecendo? Ah, é isso aqui. Qual que é o problema? O problema é esse. Você consegue resolver esse problema? Não. Então, tá resolvido, né? O que não tem remédio, remediado está, não é isso que as pessoas falam? Então, assim, qual que é a solução desse problema? Eu não consigo resolver esse problema, não sou eu, é outra pessoa que tem que fazer isso. Ou isso aqui não cabe a mim, eu não consigo resolver, eu não tenho capacidade para resolver isso, ou então eu não quero resolver isso agora. Tipo assim, encontrar a solução até quando não tem. Porque às vezes a gente fica nessa coisa de querer abraçar tudo, resolver tudo sozinho, e é onde a gente começa a passar, fica pior, né? A gente fica pior por isso. E essa questão assim da gente torcer pra que alguém volte pra nossa vida, só pra que a gente se vingue da pessoa, isso pra mim é uma ideia assim que eu não consigo muito, eu não me dou muito bem com esse tipo de ideia. Então eu acho que quando volta é porque alguma coisa tinha que ser resolvida, alguns pingos nos is não foram colocados. E essa pessoa, que nem eu falei, eu não esperava mesmo que a gente fosse se encontrar novamente. E a vida acabou fazendo os nossos caminhos se cruzarem de novo. E por N motivos, a gente não conseguiu a gente nem dar um beijo, nada. A gente só conversou e tentou, mas sabe quando algumas coisas não se encaixam mais? E aí, de repente, foi pra mostrar assim, olha, lembra que você ficava sempre querendo que saber como que seria a sua vida se você tivesse ficado com essa pessoa? Lembra que você queria tanto que aquilo voltasse? Voltou, tá vendo? E aí não é isso, não era pra você. Então, tá vendo? Ó, tô aqui essa amostra, você teve, não é pra você, segue a vida, vira a página. Então, talvez era isso, tipo assim, aquele que você esperava que fosse uma coisa muito intensa, muito profunda, talvez nem era tanto. Talvez fosse intensa pra mim, mas pra pessoa não. E eu já falei aqui, tem um episódio que fala sobre relacionamentos rasos, intensidade, a intensidade ou carência, né? Eu já falei sobre isso. Então, foi ali uma mostra pra mim de que talvez aquilo nunca fosse dar certo. Então a vida trouxe de volta, mostrou, olha, não é isso, bora. Então, assim, às vezes, assim, quando algumas pessoas saem da nossa vida, e parece que, cara, nunca mais você encontra ela de jeito nenhum, em lugar nenhum. Nem, por exemplo, a gente se bloqueia, né, na rede social. Hoje tem essa coisa de bloquear, né? E às vezes pode acontecer de você encontrar em algum lugar na rua, tipo um metrô, um parque, né? Alguma coisa grande assim que as pessoas vão em lugares incomuns, mas você nem assim encontra.
Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre acho que é porque a própria vida tá se, sabe, dando aquela, assim, ela deu um jeito de fazer isso, se encarregando de não fazer você se encontrar mais. Então, assim, às vezes a gente quer e fica pensando como seria, ou quer encontrar com a pessoa, e talvez tenha aquela sensação de que se você encontrasse, talvez os olhos se cruzassem e vocês sentissem saudade e quisessem ficar junto de novo, tipo isso. E aí a própria vida se encarrega de livrar você disso, tipo, um livramento, né? Que eu já falei aqui no programa também, assim, quando a gente tá fazendo uma oração, né? Livrai-os do mal. Então, assim, de repente, é um livramento, né? Que a vida tá te dando de você não encontrar mais com aquela pessoa. Ou às vezes é o livramento pra você, né? A vida tá te livrando daquela pessoa. Ou então, às vezes, a vida tá livrando a pessoa de você também. Tipo, às vezes você não seria bom pra aquela pessoa e a vida tá livrando a pessoa. Falou, ó, eu iria não. E aí livra a pessoa. Mas tem essa coisa, sabe? Tipo assim, às vezes a gente querer, cuidado com aquilo que você deseja, que às vezes você pode conseguir, e às vezes você nem sabe exatamente o que você quer, porque a saudade, ela te prega essa peça de você só sentir saudade daquilo legal. Às vezes o relacionamento foi ruim, foi um relacionamento assim, cheio de migalhas, né? Bem fraquinho, assim, que não teve base em nada, mas você só sente saudade das coisas boas. E é por isso que você fica sentindo saudade, mas uma vez eu li um texto aqui no programa, né? Assim, você tá sentindo saudade do quê? Então, tipo assim, cara, tipo, pensa, né? Por que que acabou? Porque se acabou, alguma coisa tava errada, alguma coisa não tava fazendo bem, ou pra você, ou pra pessoa. Mas a gente só fica lembrando das coisas boas, e aí a gente fica querendo voltar. E eu já falei aqui pra mim, assim, eu sou um exemplo vivo, assim, de coisas que eu tentei 2 vezes ou mais. Então, assim, teve vários lugares que eu saí e voltei. Então, trabalhei 2 vezes em 3 ou 4 empresas, saí e voltei. Essa que eu trabalho hoje em dia também, eu já tinha saído em 2019 e voltei depois em 21. Então, assim, por que que eu tenho que ficar voltando? E é sempre essa questão, essa resposta, assim, tipo assim, talvez voltar para aquele lugar fosse uma resposta, assim, uma coisa de buscar aquilo que eu vivi em outras épocas. E até já falei sobre um vídeo aqui também que tem do Rubem Alves, que ele fala, né? Não volte a um lugar, porque de repente aquilo que você viveu você não vai encontrar mais. É só o lugar. Aquilo que você viveu não tá mais lá, o tempo não tá lá. Então, assim, o tempo passou, o tempo naquela época era de um jeito, agora já é outro. Então, o tempo passou lá também. Então, você volta, né, buscando de repente viver aquilo que você viveu em outras épocas, chega lá, você se decepciona. Então, às vezes é você tomar cuidado mesmo em voltar. Tem lugares que não é mais pra você voltar, não é mais pra você. Ou pessoas que sumiram. Aí, sabe quando você tá assim, numa tarde na sua casa, assistindo uma TV, alguma coisa, e aí você lembra de uma pessoa do nada e fala assim, caramba, essa pessoa sumiu, cara. Aí você vai procurar na rede social, você também não acha, você não sabe de nada. Então assim, mas por que que a pessoa sumiu? Se a pessoa sumiu é porque ela não quer mais estar na sua vida, que se ela quisesse ainda estar na sua vida, ela tinha te procurado de alguma maneira. E aí eu tô falando de uma maneira geral. Nem tô falando de namoro, eu tô falando de amigos, de familiares, de qualquer pessoa. Então, assim, ninguém some e, sumiu, não quer. Não, ela não quer mais falar com você. Você não faz mais parte do círculo de amizade ali. E a gente, às vezes, não sabe lidar com isso. Ou então, se você percebeu tanto tempo depois, então quer dizer, você também não estava preocupado com aquela pessoa, porque você também não procurou a pessoa. Então, assim, essas voltas, né, que a vida dá. Até em questão, assim, de trabalho e de coisas que acontecem, né? Eu sempre gosto de contar muito a minha história aqui no programa, até porque o Terça Nobre é uma coisa, tipo, muito, que tem a ver, se mistura muito com a minha história, que nem eu sempre falo. Tem a minha essência aqui no podcast, então eu sempre vou trazer coisas da minha história pra cá, não tem jeito. E quando eu trabalhava lá na Rádio Santana, né, que foi a primeira rádio que eu trabalhei lá na cidade de Roseira, eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. Eu era uma criança. Não era nem. Eu tenho maneira de falar, eu era moleque. Não, eu era criança, eu era completamente inocente de um monte de coisa. E vou te falar, bem trouxa. Porque eu trabalhava pra caramba, assim, não ganhava 1/3 do que eu merecia ganhar pelo tanto de trabalho que eu fazia. E mesmo assim, eu era menor de idade, sabe? Nem existia esse negócio de jovem aprendiz ainda. Eram coisas diferentes, né? E mesmo assim, tava lá dando meu sangue e tal. E aí tinha umas pessoas que elas eram assim, muito, se achavam muito, sabe?
E era engraçado, cara, porque tinha umas pessoas muito cuzonas, assim. Sabe quando as pessoas que se acham pra caramba? Por quê? Porque eram famosinhos, assim, na região, lá na rádio, e tipo, as pessoas, não sei o quê. E olha, né, como eu era inocente no sentido de achar que eu queria ter o lugar dessas pessoas, por exemplo. Pô, eu queria ser famoso, assim, que nem eles. E eles nem eram famosos porra nenhuma. Eles tinham lá uma galerinha que gostava deles, mas era merreca. Então, tipo assim, mas aquilo ali já fazia eles se acharem os fodões. E desmerecia, e tinha uma panelinha, sempre tem essa porra dessa panelinha. E aí você, pô, caramba, cara, eu queria estar ali também, eu queria ser parte dessa panelinha, por que que eu não sou? Por que que ninguém me chama pras festas? Por que que ninguém deixa eu fazer isso? Por que que ninguém fala nada? E desmerecia, e não me dava horário, e me zoava, sabe? Não, sabe, eu não tinha credibilidade, eu não tinha respeito, as pessoas não me respeitavam. E eu ficava muito chateado, eu ficava muito puto com isso. E, sabe, a roda girou, o botão aleatório girou legal, e, sei lá, coisa de 10 anos, 12 anos depois, eu tava trabalhando numa escola de rádio e TV, a gente tinha cursos itinerantes, então a gente foi pra várias cidades, fomos pra Taubaté, Caraguá, São José dos Campos, é, Campinas, e nessas idas e vindas a gente foi fazer um curso em Taubaté, e aí, como a rádio era em Roseira, tinha algumas pessoas de Roseira que queriam fazer o curso, e uma dessas pessoas era esse cara que era cheio de desmerecer lá. Ele não deixava eu fazer horário, ele ficava me zoando, ele queria ser melhor que todo mundo, e ele não tinha nem DRT de radialista. E naquela época eu já era professor do curso. Então, assim, eu era professor de um curso que esse babaca queria fazer. E ele não conseguiu fazer, porque ele ainda veio encher meu saco no Instagram pedindo bolsa. Eu falei, brother, eu não sou chefe, eu não sou dono de nada, então assim, não posso te dar bolsa nenhuma. Se você quiser conversar com a direção da escola, você conversa. E simplesmente levou um não na cara. Isso pra mim, não que eu, tipo, nossa, tô vingado, tô maravilhado, mas tipo assim, isso pra mim foi legal no sentido assim de mostrar, tá vendo, cara, que babaca que você foi, tipo, tá vendo como que a vida muda? Então, tipo assim, hoje eu tava aquela época eu tava num lugar que esse cara queria estar. Tipo assim, ele me desmereceu pra caramba, que se ele tivesse sido um cara legal comigo, talvez eu tivesse feito uma força também pra ajudar ele. Falava com o chefe, eu dá uma bolsa pro cara, o cara é gente boa, mas o cara não era gente boa. Ele não merecia nada de mim. Nada bom que viesse de mim. Então, tipo assim, algumas coisas a gente tem que aprender. E assim, eu fui muito desmerecido mesmo. Assim, teve. Na minha segunda passagem também tinha uma mulher que escondia a chave de estúdio. Puta que raiva, eu ia fazer o programa. Chegava lá na rádio, a rádio tava trancada e a filha da puta tinha escondido a chave. Tipo, ela escondeu a chave do estúdio, ela trancou o estúdio, escondeu. Eu não podia entrar pra fazer o programa. E eu tava fazendo o programa de graça. Eu ia na rádio voluntário, porque eu tinha voltado a morar lá e eu tava como voluntário e não deixava. E fui boicotado. Então, tipo assim, eu tô até emocionado porque agora eu tô numa situação bem melhor. Tipo assim, tô aqui na Paraíso, ó, Estação Paraíso de São Paulo. E tem um monte de gente que quer fazer o programa comigo. Que pede o lanche lá no seu podcast. Mas não sabe, né? O tanto que eu ralei pra chegar até aqui. Então, essas pessoas assim, que desmereceram, hoje nenhuma tá na área. Nenhuma. Então, assim, eu tô emocionado porque é minha história. Mas é muito complicado isso. E no trabalho, cara, é muito foda por isso. Porque assim, você tá lá querendo fazer a sua parte. E as pessoas, tipo, ficam te amacetando. Tipo, não, vamos matar o sonho desse cara. Então, eu passei muito por isso. E eu acho foda quando acontece isso. Tipo assim, de você conseguir dar a volta por cima. Isso pra mim é uma volta por cima, tá ligado? Tipo assim, pode de repente alguém tá assistindo e falar, nossa, mas é um podcast. Tá, mas tinha época que eu não conseguia nem isso. Então, tipo assim, hoje é um caminho, beleza? Tô aqui. Mas assim, essas voltas que a vida dá, eu acho que só mostra pra gente isso, que a gente não pode desprezar as pessoas, menosprezar as pessoas. E o mais engraçado é, tipo assim, o tanto que eles se achavam, cara. Olha isso. E quando eu fazia o curso também, tinha um monte, tipo assim, quando eu fui fazer o curso, eu já tinha 10 anos de experiência com rádio sem ter curso nenhum, sem ter DRT, sem nada. Mas eu fui na humildade fazer o curso, preciso do DRT. Tinha 20 pessoas na turma. E tinha um monte de gente que era bem cuzona também, se achava pra caramba. E hoje também não tem quase ninguém na área. Eu posso contar no dedo, se eu não me engano, são 3 pessoas de uma turma de 20 e poucos que estão trabalhando na área. Então, e eram pessoas que eu chegava lá e já me olhavam, tipo,
torto, sabe? Ah, olha lá, o pobrinho chegou lá, sei lá o quê. Então, tipo assim, é muito ruim a gente passar por isso, sabe? Então, quando eu falo dessa questão das voltas, porque assim, eu vi muita coisa disso. E principalmente quando eu trabalhei nessa escola de rádio e TV, o tanto de gente que vinha me pedir coisa. Me pedir bolsa de curso, me pedir ajuda pra conseguir DRT, me pedir um monte de coisa. E isso só porque eu tava lá, porque eu tava numa escola de rádio e TV. E hoje, quando eu faço podcast aqui também no estúdio Pode Vir, que eu agradeço muito essa parceria sensacional, que é um estúdio muito legal. Você fala, o cara fica puxando o saco do estúdio, mas não é, porque é muito bem feito, é muito bacana. E hoje, assim, só o fato de eu colocar a foto aqui no estúdio, já vem muita gente falar comigo, gente que não falava comigo, que não trocava ideia, que tem na rede social, que me conhece, mas não fala nada, não é capaz de curtir nada que eu posto. E aqui no meu canal mesmo, se você ver, tem uma entrevista com a Nádia Haddad, que fazia o programa lá na Rádio Mundial. Na época era Rádio Mundial, hoje chama Vibe. E ela gentilmente aceitou dar uma entrevista pra mim, que não era famoso, que não tinha canal com bastante inscritos, mas ela aceitou dar uma entrevista pra mim. Falei, Nádia, você pode? Posso. E foi legal pra caramba. E, meu, a gente trocou uma ideia. E teve um monte de gente que veio falar comigo depois dessa entrevista. Nossa, você conhece a Nádia, não sei o que lá, nós estamos juntos. Aí falou que estudou junto comigo. Gente que nunca nem estudou comigo tava comentando que estudou comigo só porque eu tinha feito uma entrevista com a Nádia, que é uma pessoa famosa, que é do SBT e tal, tal, tal. Então, tipo assim, ó que loucura isso. As pessoas vêm querer falar com você por causa que, você fez alguma coisa. Que nem, então, assim, por isso que eu sou grato às oportunidades que eu tive, às pessoas que me deram oportunidade, às pessoas que aceitaram participar comigo. Que nem teve uma entrevista que eu fiz com o Bebe do Chupim também, o apresentador, né, o Marcelo Barbur. Meu, ele foi muito gente boa. Tem lá no meu canal também. É um dos vídeos mais assistidos do canal. E ele foi muito legal também. Porque assim, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele poderia simplesmente falar, não, não quero, não conheço, o canal tem pouca gente. Não, ele foi muito gente boa. Entendeu? Então, assim, foi uma entrevista legal. Então, essas coisas a gente tem que saber valorizar. Que nem eu falo falei no começo do programa, a questão de a gente valorizar as pequenas conquistas. Então, assim, eu procuro isso, eu procuro valorizar as pequenas conquistas, porque hoje são pequenas, mas daqui a um tempo pode ser que elas sejam maiores, e então eu já tô aprendendo agora, né? E nessa questão de relacionamentos, eu acho muito complicado isso, e eu acho que o Dia dos Namorados ele potencializa quando você tá muito triste, você fica mais triste, se você tiver carente, você fica mais carente, então é uma data chata pra quem tá solteiro, né? Mas que é mais uma data, né? É mais uma data. Assim como o Natal e Ano Novo, toda essa pressão que é colocada, porque você tem que passar com essa família, você tem que passar com não sei quem, você tem que viajar no Ano Novo. Por que que você tem que viajar no Ano Novo? Viaja outro dia, tipo, é legal pra caramba, todo mundo tá viajando também, mas se você não puder naquele dia, por que que você não viaja outro dia? Tipo assim, nada muda. Teve um final de ano que eu tive que trabalhar, e eu ia trabalhar no outro dia também. Então, assim, eu trabalhei no dia, e no outro dia também eu tinha que trabalhar, não teve folga. Eu fui pra casa dormir. Tipo assim, eu cheguei em casa, desliguei a televisão e dormi. E foi um dia normal. Se a gente tira o peso daquele dia, se a gente tira o peso da data, tira o peso do nome, fica muito mais leve. Então, tipo assim, Dia dos Namorados, beleza, tá solteiro? Tá solteiro. E o que vai mudar na sua vida? Nada. Então, lógico que agora também com as redes sociais a gente consegue deixar mais leve, a gente zoa. Eu vejo muitos vídeos da galera zoando da questão do Dia dos Namorados, então coloca outras coisas também. Mas eu acho que quando a gente deixa mais leve, tipo, tira a pressão daquele dia, daquela data específica, as coisas ficam mais tranquilas. E algumas pessoas, assim, que eu nunca mais encontrei na vida, tinha algumas pessoas que eu queria encontrar de novo. E que nem teve um episódio que eu falei assim, palavras que não foram ditas, né? Então, assim, eu gostaria de pelo menos ter a oportunidade de pedir desculpa, de falar, olha, eu acho que eu errei em tal coisa, ou tentar se acertar pra não ter peso, não levar isso comigo, essa mochilinha de tijolos pesados. Então, tipo assim, algumas pessoas ficaram assim, um mal entendido, uma palavra por dizer e nunca mais foi dita. Então, assim, às vezes eu lembro com tristeza disso. Pô, caramba, eu queria tanto ter pedido desculpa pra aquela pessoa. Só que aí já passou tanto tempo e você não tem mais nenhum contato, você não vê de jeito nenhum. Tipo, não faz sentido nenhum. E se você chegasse e perguntasse, falasse com a pessoa do Oi, tudo bem? Eu só queria falar que eu queria te pedir desculpa de não sei o que. A pessoa,
Tá, e aí? Tipo, tá 20 anos depois? Então, sei lá, não faz muito sentido. Então, assim, se a vida der essas voltas de novo e tiver oportunidade, então, assim, pelo menos faça aquilo que você acha que deveria ter feito. Então, diga, né, aquilo que você sentiu vontade de dizer, que às vezes você pode não ter mais a oportunidade de dizer. Então, se tiver a oportunidade de dizer, já vai lá falando aquilo que você pensa, aquilo que você gostaria de dizer pra pessoa e você não conseguiu. Então, quando você estiver conversando com alguém e você vê que aquilo é sério, de repente fala aquilo que você pensa, porque pode ser que seja a sua última chance, e depois você não tenha mais a oportunidade de falar e a vida passa e aí isso fica pra trás. Entendeu? Mas é isso, acho que hoje o programa foi até meio triste, assim, nesse sentido, mas faz parte, o desabafo faz parte da vida. E agora espero que sejam sempre boas notícias. E, cara, 2004 pra mim tá sendo um ano muito maravilhoso. Tá acontecendo muita coisa boa. Inclusive, o Estúdio Pode Vir é uma dessas coisas. Tem muito mais coisas que eu também nem conto aqui no programa, até porque também tem coisas que é muito pessoal. Mas tá sendo um ano bom. E eu nem imaginava isso. Olha que eu entrei meio pessimista em 2024, mas até agora tá show de bola. E falando em show de bola, acho que é a hora da gente chamar ele, né? Grande o cara mais animado desse programa é o Tio Chicória. O que eu tenho meio desanimado, o Tio Chicória vem pra quebrar tudo. Então é a hora dele. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de chamar o Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Bora conversar. Boa, mestre Tio Chicória, que maravilha ter você aqui no programa. E assim, né, as pessoas tinham esse receio da gente ter uma rivalidade, se eu tô, você não tá. É bom que a galera veja a gente junto aqui, né, Tio Chicória? Aí você pode ficar tranquilo que o programa também é seu. Ora, menino, tudo bom com você, gente? Olha que bacana a gente promovendo esse encontro aqui, porque o pessoal tem mania de achar que eu não quero estar no mesmo ambiente que você, né? Mas eu gosto que quando você tá fazendo um programa, eu prefiro ficar assistindo de bastidores, entendeu? Aí por isso que eu deixo você falar, que eu, na verdade, eu sou das antigas, eu sou do rádio, né? Gravador de rolo, fita, um monte de coisa MD, talvez você nem lembra. Tio Chicória, deixa eu perguntar pra você, a gente vê que você tá sempre reclamando de um monte de coisa aí, dessas pessoas que tem cachorro e fala de se tem cachorro como filho, que você acha que não pode, que pode. Mas assim, você tem cachorro? Você gosta de cachorro? Me fala um pouquinho sobre isso, Tio Chicória. Olha, para te falar a verdade, eu tenho um cachorrinho também, mas é que assim, ele é muito pequenininho, bonitinho, repleto, e aí eu deixo ele guardado lá na casa da minha mãe, que ela cuida dele pra mim, e ela fica lá bonitinho com ele, porque ele não pode vir pra cá comigo, porque ele vai destruir tudo. O Pinter é um cachorro muito doido, entendeu? Mas eu gosto de cachorro. Se eu pudesse, eu tinha um monte de cachorro na minha casa, labrador, um monte de coisa, viu? A gente tá falando desse negócio de Dia dos Namorados, tudo. Você acha que mudou muito, assim? O que tá diferente, assim, da sua época, Dia dos Namorados, quando era na sua época, e o Dia dos Namorados agora? O que você acha que mudou? Tem muita coisa diferente? Será que as pessoas não ligam mais pra isso? Porra, ninguém namora mais nada, é tudo romântico, acabou, não tem mais romântico. A pessoa conhece hoje, casa amanhã, não tem namoro. Não tem aquele namoro de pracinha, não tem mais aquelas músicas românticas com a tradução da noite na rádio. Acabou, hoje em dia não tem mais romantismo. Você conhece alguém que escuta Kennedy? Ninguém escuta mais Kennedy. Eu adorava, você pega o CD do Kennedy, você chora copiosamente ouvindo as músicas. Hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é isso, viu? Pode vir aqui no programa a hora que você quiser. Pra mim, você fica o programa inteiro. Porque as pessoas ficam, mas não tem Tio Chicória o programa inteiro. Então é o seguinte, Tio Chicória, o que você quiser, você pode vir aqui e ficar o programa inteiro. Por mim, você fica o programa inteiro junto comigo aqui. Imagina que legal, aquele bate-bola, jogo rápido, nós dois. Então, Tio Chicória, o programa é seu. Ah, pode deixar, meu. Qualquer dia eu vou levar você comigo lá na praia, pra você entender como é que funciona. A gente tem que fazer um episódio, ó. Tem que fazer um episódio lá na praia, na Avenida Paulista, que a gente já escorregou no morro. Agora a gente tem que fazer uns episódios diferentes. Eu vou esperar você me chamar de novo. Boa, meu mestre Tio Chicória, sempre abrilhantando o Terça Nobre. Devia chamar Tio Chicória Nobre esse programa aqui, né? Muito bom, sempre muito bom ter você aqui, Tio Chicória. E o programa de hoje, a gente tá conversando, né, sobre as voltas que a vida dá, né? Porque a gente sempre fala, o mundo das voltas, um dia isso vai acontecer também, é que se faz a que se paga. E acho que a vida, né, dá voltas pra tudo, né?
tanto para coisas boas como para coisas ruins. E é muito forte e sério, né? Esse negócio de tudo que você plantou, você vai ter que colher. Então, se você plantou coisa boa, você colhe coisa boa. Se você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Até quando você acha que não, né? Que não sei o quê. Então, tipo assim, às vezes a vida vem e te mostra da pior maneira, né? E a gente embalado com essa semana romântica, né? De Dia dos Namorados e tal. E também falou um pouco sobre relacionamentos e como que são relacionamentos que voltam, né? Porque às vezes a gente tem um relacionamento tão intenso assim que a gente sempre acha que deve voltar e pensa nessa questão de alma gêmea, né? Às vezes eu já falei um programa só sobre isso, né? Quantas almas gêmeas, diferentes tipos de almas gêmeas, alguma coisa assim. E se acredita, se existe alma gêmea. E às vezes você tem uma pessoa ali, um relacionamento que nunca mais você tem um relacionamento igual, né? Aí pro resto da vida você fica assim, nossa, caramba, era de um jeito tão diferente, e nunca mais vou conseguir conhecer alguém daquele jeito, nunca mais vou gostar de alguém desse mesmo jeito. Então é uma coisa que é meio doido isso, né? Que a vida às vezes a gente deixa passar certas coisas que talvez a gente não tenha mais oportunidades. Então às vezes a gente tem que aproveitar algumas oportunidades, mesmo que elas sejam meio, né, obscuras, tipo, eu não digo obscuras no sentido ruim, mas assim, sabe aquele tipo de oportunidade que ela não tá escancarada na sua frente, que é uma oportunidade? Então assim, é que nem eu falo, às vezes a gente tá numa situação que a gente acha que é ruim, há males que vem para o bem, né? Que nem eu falei, em 2013 eu tava trabalhando, né, na editora, e eu tava tentando fazer o curso para eu poder ter o DRT, porque eu já tinha, que nem eu falei, eu já tinha feito várias coisas, eu tinha uma experiência de quase 10 anos trabalhados em rádio, mas não tinha o DRT. E aí eu tava fazendo um curso no Senac como bolsista, só que eu tive que mudar de cidade, eu fazia lá em Araraquara, eu tive que voltar para São Paulo e tal. E aí eu não consegui recuperar minha bolsa aqui em São Paulo. Eu tinha bolsa lá em Araraquara, mas em São Paulo não tive bolsa. Então eu perdi, tipo, 9 meses de curso que eu tinha feito. Então eu tinha feito o curso inteiro praticamente, mas eu não consegui finalizar porque eu perdi a bolsa quando eu voltei para São Paulo. E aí eu falei, não, preciso terminar esse curso, preciso fazer esse curso agora. Eu comecei, eu tenho que ir até o final. E aí eu fui atrás, aí apareceu uma outra oportunidade numa outra escola, e aí eu comecei a ir atrás disso, mas eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. E aí eu tava trabalhando e eu fui mandado embora desse trabalho. Eu fui mandado embora mesmo, não foi acordo, não pedi pra sair nem nada. Simplesmente o chefe chegou em mim numa sexta-feira e falou, cara, a dona lá falou pra você melhorar nas vendas, que se você não melhorar, você vai ser mandado embora. Isso numa sexta-feira. Aí passou sábado, passou domingo, chegou na segunda, ele falou, ó, cara, pediram pra te mandar embora. Eu falei, como assim? Mas na sexta-feira você falou que era pra melhorar, se eu melhorasse, simplesmente ele me mandou embora na segunda. Ele mudou de ideia. Na verdade, ele era pra ele me mandar na sexta, acho que ele ficou com dó, me mandou na segunda. Fez eu ir até lá, 2 horas de metrô, puta, e fui. E fui mandado embora. E no dia eu fiquei muito triste, porque eu nunca tinha sido demitido na minha vida, né? Então, eu falei, poxa, caramba, você se sente incompetente, você se sente ruim, mal, péssimo. E aí eu falei, putz, fui mandado embora e tal. Mas eu fui mandado embora. E essa demissão que foi feita, eu fui mandado embora, me deu a oportunidade de conseguir pegar o dinheiro do meu fundo de garantia, de conseguir pegar o seguro-desemprego, foi quando eu consegui pagar o curso que eu queria fazer. Se não fosse assim, não teria conseguido. Então, são algumas oportunidades que vêm. Então, assim, foi uma oportunidade que a vida me deu meio torta, meio estranha, mas é uma oportunidade que conseguiu mudar um pouquinho a minha profissão, conseguir me colocar no mercado numa profissão que eu gosto, né? Então, foi uma oportunidade meio assim que não estava escancarada, que era uma oportunidade. Era uma coisa que estava acontecendo na minha vida que eu não entendi que era uma oportunidade, só anos depois que eu fui entender. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, mesmo que elas sejam meio... não estejam tão explícitas, porque não vem escrito assim, oportunidade. Então, a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades aí. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é sempre importante agradecer a galera que tá comigo, o pessoal dos fiéis escudeiros do programa, minha família, meus amigos, meus irmãos, todo mundo que tá sempre apoiando, mandando mensagem. Então, assim, você que tá gostando do Terça Nobre, ouvindo pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, você que tá, de repente, acompanhando o programa e não se inscreveu ainda, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, dá aquela forcinha pra gente crescer cada vez mais. E também agradecer aqui ao Anderson, que cuida do nosso podcast aqui, do estúdio Pode Vir, você que está assistindo, está chegando agora, falou, nossa, onde que ele está fazendo podcast? Eu tô aqui no estúdio Pode Vir, tá bom? Aí é pertinho
do metrô Paraíso. Eu costumo brincar assim, que nem eu brincava lá na rádio quando eu usava. Se você tropeça na estação Paraíso, você cai aqui dentro do estúdio. Então é muito perto, então você que quer chegar, é fácil de chegar, é do lado do metrô. Se quiser vir de carro, tem estacionamento. Se você quiser gravar, trazer convidados, é uma mesa grandona, dá pra você trazer bastante convidados aqui. Então assim, você quer fazer seu podcast, @Estúdio Pode Vir. Já segue lá no Instagram, porque aí você vai acompanhar a galera que já faz podcast aqui. Se você quiser mais informações de horário, tempo, valor, localização, chama lá na mensagem, vai lá no direct, manda mensagem, pergunta, que a galera vai tirar todas as suas dúvidas e aí você vai poder fazer seu podcast aqui também, beleza? Ó, que boné lindo que eu tô usando aqui. Hoje eu usei ele o programa inteiro. Eu falei, Anderson, posso usar o boné o programa inteiro? Ele, pode vir, pode usar. Eu usei, tá bonito. Brigadão. E é isso, então você que quer fazer seu podcast, já sabe o lugar, tá bom? E é o seguinte, agradecer também aí toda a minha família, minha mãe, Dona Tânia. Mãe, sempre acompanhando o podcast, obrigado mãe, te amo, obrigado pela força, obrigado por apoiar todos os meus projetos sempre, aos meus amigos, à minha família. E o podcast volta na semana que vem, é só você me seguir, @EuriBenevento nas redes sociais, que você consegue saber tudo que vai acontecer aqui no podcast também, beleza? Tamo junto, galera, forte abraço, até semana que vem. Terça Nobre.